O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Muito bom dia, agora são 7 horas mais 3 minutos no ar, a edição regional do Jornal da Manhã. Trazendo para você os principais assuntos de nossa região. Claro, vamos atualizar os números quanto ao coronavírus pela nossa região. Nenhum caso confirmado até o presente momento. Temos hoje também detalhes. Nesse período que você está em casa com seu filho, as crianças também estão com as aulas suspensas. A orientação do Judiciário Local, através do Dr. Carlos Eduardo Machado Cocani, o que fazer? É bom você aproveitar esse tempo para dialogar com seus filhos. Temos também hoje a questão da área de segurança pública. Ontem uma noite tenebrosa pela região. Tivemos acidente com óbito na região de Antônio Linto. Aqui, incêndio em União da Vitória, homicídio em Porto União e tentativa de homicídio também em Porto União. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Manhã da Jovem Pan, que está no ar. Seja muito bem-vindo. Começo, claro, falando da previsão do tempo. Neste momento, 15 graus e 4 décimos é a temperatura. Segundo as informações do CIMEPAR, hoje ainda não chove. A temperatura máxima poderá ir a 28 graus. Segundo as informações também do CIMEPAR, os próximos dias teremos aumento de nuvens, mas ainda sem chuva. Até sábado, tempo bom pela nossa região. Aqui também, quanto às temperaturas mínimas, devemos continuar tendo manhãs e madrugadas um pouco mais amenas, mas com o sol aparecendo, as temperaturas logo sobem. Chuva, por enquanto, o CIMEPAR prevê apenas para o domingo e mesmo assim em forma de pancada, em torno de 4 milímetros, o aguardado para o final de semana. Nível do Rio Iguaçu, temos 1,49 m. Claro que vamos de informações atualizando para você aqui quanto os números da questão do coronavírus pela nossa região. As prefeituras seguem mobilizadas, com trabalho intenso por parte de vários setores, principalmente o setor da área da saúde. E temos aqui, é claro, os números mais atualizados. Segundo as informações, nenhum caso ainda temos no município de Porto União. Aqui também, no momento, temos casos sendo monitorados e acompanhados no total de 15. O que são esses casos? Volto a repetir. São pessoas que estavam ou estão resfriadas ou gripadas. Pelo quadro gripal ser semelhante com alguns sintomas do coronavírus, essas pessoas elas são monitoradas em suas respectivas casas. E já tivemos em Porto União 16 casos que foram descartados. Então esse é o número para a questão aqui de Porto União. Outro detalhe é que a prefeitura aqui do município de Porto União, ela também colocou um link na internet, principalmente para as pessoas que possam obter mais informações quanto ao coronavírus. Tinha um telefone, tem esse telefone, mas estão congestionadas as linhas. É muita gente ligando, muita gente que ainda tem dúvidas. Por isso que a Prefeitura de Porto União informa que tem o plataforma Fala.br, que é um serviço do governo federal, né, que tira todas as dúvidas. Todas aquelas dúvidas que as pessoas acabam ligando, pelo menos a maioria delas no telefone, tem lá nesse site. Basta acessar, né, o sistema.ouvidorias.gov.br ou procurando no Google, o nome do programa é o Fala.br. Lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas quanto ao coronavírus. Ou, é claro, quem precisar, pode sim ainda continuar procurando o serviço de saúde no município de Porto União. Daqui a pouco também vamos atualizar aqui a questão para os demais municípios da região sul do Paraná, porque eu tenho aqui a entrevista com o vice-prefeito Percy Storck. O assunto tratado pelo vice-prefeito é justamente um questionamento que as pessoas fazem. Por que as indústrias não pararam? Por que elas continuam trabalhando? O Percy Storck, que inclusive trabalha diretamente nessa questão de geração de empregos e rendas no município de Porto União, fala sobre o assunto. Reforçar aí a necessidade evidente, né, que estamos aí com mais 7 dias por decreto, buscando permanecer as pessoas que podem permanecer nas suas residências, não só os idosos, como os jovens, e buscando com isso tranquilizar a sociedade.
há uma situação de que algumas atividades possam dar continuidade, né, aquilo que não ficou bem claro, quem sabe, da última entrevista que nós passávamos, que algumas instituições, além das essenciais, aquilo que possa haver normalidade. Estamos falando aí de uma experiência que pensei até formar um vídeo para explicar para a população como que está a área industrial de Porto União e a forma que está, que vem num processo de redução realmente, naturalmente, da sua atividade, né? O Brasil como um todo está nessa condição, mas assim, para quem entende das empresas, né, elas sempre têm naturalmente para um layout ou para uma produção, uma laminadora, elas sempre têm seus profissionais em área ventilada e distantes um dos outros. Haja visto que uma porta produzida ela tem 2 metros, então tecnicamente aquilo que se manipula, uma chapa de compensado sendo produzida, uma laminadora, né, um operador, cada setor tem uma pessoa e estão distantes um dos outros. Lógico, voltando para casa, os seus cuidados, de todas as orientações já exaustivamente explicadas. Então, há uma necessidade, as indústrias de papel, em geral, né, o toque de recolher sendo respeitado, né, pelo decreto, enfim, essa orientação, ontem mesmo falávamos com o prefeito Santin, e um grande abraço a ele e ao vice Bachir, que as empresas que produzem 24 horas têm seus operadores de caldeiras, né, aqueles que não podem, que têm que ser os seus turnos da noite, esses estão devidamente, aqui ontem largamos e liberamos ofícios com o modelo da São Gabriel Papéis para o 27º Batalhão de União da Vitória e também o nosso quartel, nossa unidade do Capitão Gale, que cada profissional que tem a necessidade de estar circulando desce do seu coletivo da empresa que assim o traz ao trabalho e leva até um ponto que ele tenha que circular a pé ou até o seu local que reside, ele que esteja de posse da sua identidade e a declaração da empresa que ele está trabalhando. Então são essas orientações para a população, um alerta de uma necessidade, né, com relação a continuarmos atentos também à dengue, né, que também é uma outra fase que nós temos para cuidarmos dos nossos quintais, estamos dando tempo para isso, então nós voltarmos também essa atenção para essa situação e termos assim a paciência de logo sairmos dessa crise. Ela tem um fator econômico, mas agora é preservação da vida, é isso que nós precisamos fazer e o Planalto Catarinense, pelos índices, vem mostrando que está dando certo ficarmos em casa. Então, por favor, fiquem em casa. 7h mais 11, aqui também atualizando os números para a nossa região. Em União da Vitória, temos até o presente momento, dados ainda, claro, atualização de ontem, casos suspeitos em investigação são 14 em União da Vitória. Descartado, já tivemos um caso e ainda nenhum caso confirmado. Claro que aguarda-se ainda o laboratório LACEN, os resultados, principalmente do primeiro caso suspeito que apareceu. Lembro que foi justamente, salvo engano, uma terça-feira. Então, esse resultado, acredito, o LACEN está demorando em torno de 7 agora a 10 dias, devido ao aumento de casos em todo o estado. Então, acredito que esse resultado do primeiro caso suspeito que tivemos aqui na semana passada deva sair entre hoje até no extremo sexta-feira. Mais uma vez repito, a demora se deve porque temos um laboratório para atender 399 municípios. Agora pense, por exemplo, União da Vitória são 14, mas vamos fazer uma conta mais rápida, que 5 casos apenas fossem enviados por município, isso por semana, não precisa nem ser por dia. Claro que esses números são muito maiores. Vezes 399, realmente é muito caso. São ali pelo menos mais de 2.000 análises por dia que o laboratório tem que fazer. Está trabalhando com a sua capacidade total, mas temos que esperar esses resultados. Essas pessoas não estão andando por aí, elas estão isoladas até mesmo de sua família, né? Tem até um caso que a própria paciente, ela mesma abriu esse assunto em rede social, dizendo, eu estou com suspeita, não tem nada confirmado. Ela tratou logo de acalmar, os amigos principalmente, e dizendo que está tomando todos os cuidados, até compras. Alguém faz compras para ela, deixa lá no portão, depois ela vai lá e pega. Então, todas as maneiras para evitar o contágio. Temos aqui também números, olha só, a população de Bituruna de Parabéns, lá no município, 000, nenhuma notificação, nenhum caso suspeito, nenhum caso confirmado. Realmente Bituruna, aí através das ações principalmente e da colaboração da população,
estamos tendo bons resultados. Aqui também pela nossa região, temos apenas um caso que ainda estava sendo monitorado ali no município de Porto Vitória, mesma situação, pessoa com quadro gripal, e muitas vezes acaba que sendo monitorada pela questão do vírus da gripe e também, nesse caso, do coronavírus serem muito parecidos. Tem aqui uma informação importante de Porto Vitória, um comunicado. A direção do Colégio Estadual Casimiro de Abreu, lá de Porto Vitória, informa que, segundo o decreto do governo do estado do Paraná, fará entrega de alimentos perecíveis e não perecíveis da merenda escolar para as famílias dos alunos matriculados lá no colégio e que estão inscritos no Bolsa Família. A entrega será feita amanhã, dia 26 de março, lá no próprio colégio, no período da manhã. Pede-se que as famílias que serão beneficiadas, que elas levem sacolas. Então, apenas, é claro, um membro de cada família, e mesmo assim lá serão tomados todos os cuidados, caso haja formação de filas, para que, de repente, não haja o contato entre as pessoas. Mas essa situação da merenda escolar, ela está sendo difundida em todas as escolas estaduais. Eu vi aqui em União da Vitória, a Atílios Bordim já fez essa ação e as demais também deverão fazer. E assim que tivermos informações, até aqui abro-se espaço aos diretores das escolas, que ao fazer as suas ações, as escolas aqui estaduais e toda a região, por gentileza nos informe para que possamos divulgar então essas famílias. A merenda escolar, o material fica lá estocado, muitos desses itens têm data de validade muito próxima já do seu vencimento e fica lá então, e assim o governo do estado acaba resolvendo esse problema, não deixa esse alimento estragar e mesmo assim mata a fome de muita gente que nesse momento está sem ganhar R$1 porque não está trabalhando. Agora são 7 horas mais 15 minutos, eu vou para um rápido intervalo e já eu trago aqui uma informação muito importante para você, pai, que está com seu filho em casa. O que fazer nesse momento? 7h18, segue o Jornal da Manhã e segue também a quarentena, o isolamento social. Ainda aqui no estado de Santa Catarina, lembro que o decreto ele foi prorrogado, então a partir de hoje, mais uma semana, pelo menos até a quarta que vem, segue tudo como está. Uma medida preventiva por parte do governador do estado de Santa Catarina, isso ele já tinha divulgado na segunda-feira, que é o mais correto ainda a ser feito, até para mantermos as métricas de casos suspeitos e confirmados mais baixas no estado de Santa Catarina, caso seja necessário, para que tenha leitos nos hospitais para atender toda esta população. Mas em casa, os pais em casa, as crianças também. E crianças, geralmente as mais pequenas, elas ficarem fechadas dentro de casa é bastante complicado. O que você, pai e você, mãe, pode fazer? E o melhor, aproveitar esse tempo precioso, já que na rotina, muitas vezes, as crianças mal veem seus pais e vice-versa. O pai acorda cedo, acorda antes que a criança vai trabalhar, a criança vai para a escola e pouco há o contato, principalmente de dias de semana. Então, o que fazer, de que forma dialogar com seus filhos nesse momento em que ambos estão em casa? Vamos ouvir o Dr. Carlos Eduardo Maccioli Cocani, juiz de direito, juiz aqui da Vara da Família, Infância e Juventude de União da Vitória. Especialmente acerca da evasão escolar, lembrando que evasão significa abandono, ou seja, afastamento da escola, aquele aluno, aquela aluna que por qualquer motivo passa a ter excesso de faltas e depois abandona em definitivo as salas de aula, acerca dessa preocupação de todos nós, aqui na Vara da Família, Infância e Juventude, nosso Centro de Cidadania, o Sejusc, que se aproveite esse momento de quarentena, de permanência em casa, com a presença de toda a família, para se aproximar de maneira mais qualificada dos filhos, abrir um diálogo mais proveitoso, mais íntimo mesmo, em que aquilo que os pais muito nos procuram, reclamam da falta de tempo, da correria do dia a dia, que nesse momento de permanência em casa, com a presença dos filhos, que se melhore o diálogo. Essa é a primeira sugestão, que os pais se aproximem mais dos filhos, que se coloquem à disposição para ouvi-los, que possam também dialogar de maneira mais qualificada, ou seja,
acima de tudo demonstrando preocupação com as questões da vida do dia a dia dos filhos. Isso é muito importante porque nós vemos nas nossas palestras, nos nossos projetos de cidadania, promovidos pelo Fórum, que há uma ausência de diálogo bastante preocupante, na medida em que, por exemplo, questões bastante sensíveis, tais como violências das quais a criança ou adolescente pode ser vítima, que isso é relatado com muito mais frequência a um amigo, a uma melhor amiga, a um professor, às vezes a pedagoga, diretora da escola, do que os próprios pais, o que seria mais recomendável. Vale lembrar também que muitas violências, muitas vezes, são praticadas no ambiente familiar, às vezes com conhecimento, às vezes sem conhecimento dos demais conviventes aí na casa, né? Então é importante, primeiro, que se possibilite um diálogo, uma conversa mesmo mais próxima, né, que nesse momento de permanência maior de tempo junto com os filhos se possa ali acompanhar as tarefas que foram passadas para a escola para esse período de suspensão, que se possa revisar junto com os filhos ali o conteúdo do ano que passou, ou das primeiras semanas de ano letivo, enfim, para que se continue incentivando, dialogando acerca da importância do estudo, para que quando da retomada das atividades escolares isso ocorra da melhor forma possível. Então, esse é a principal recomendação nesse período, para que os pais aproveitem essa oportunidade única, né? Única mesmo em todo mundo, né? Certamente na vida de todos nós, de permanecer tanto tempo em casa contra a nossa vontade, em decorrência da necessidade de prevenção, de cuidados, de evitar a propagação do vírus, que possamos, portanto, em razão dessa providência que surgiu na vida de todos nós, aproveitá-la da melhor forma possível e estabelecer ou restabelecer o diálogo com os filhos, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores coisas que pode ser feita nesse período. E mesmo esse período de quarentena, o trabalho segue por parte aqui das nossas promotorias, o chamado trabalho remoto. Inclusive, eu vou trazer para você agora, aqui uma matéria com a Nayana dos Reis Kreutz, ela é assistente do Ministério Público, e ela cita quais são os telefones para que você possa entrar em contato, então, aqui para os municípios atendidos na comarca de União da Vitória. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Jovem Pan. Eu sou Nayana, da Central de Atendimento das Promotorias de Justiça de União da Vitória, e eu gostaria de repassar os nossos números de telefones da Central de Atendimento devido à restrição dos atendimentos, de forma temporária, como forma de prevenção do contágio do coronavírus. Então, por gentileza, anotem, o DDD é 42 sempre, 98872 8789 98874 1013. Também temos os telefones da Promotoria da Infância e Juventude e Educação, 98874 3442, 98867 1613 e 98820 2822. Estamos à disposição nesses números, inclusive por WhatsApp. Obrigada pela oportunidade, amigos e colegas da Rádio Jovem Pan, aos ouvintes também. Fiquem todos bem. Obrigada. E a gente segue falando sobre o Covid-19. Ontem, o secretário de Estado da Saúde do Paraná, o senhor Beto Preto, fez uma coletiva de imprensa de forma online para trazer, então, e esclarecer várias dúvidas da população. A primeira parte da matéria que você ouve agora, ele traz orientações, então, para prevenção, de que forma a população pode fazer a sua parte para não sair contaminando por aí, então, quanto ao novo coronavírus. Então, se for sair de casa, se não tiver nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de sintoma, não é necessário nem a máscara. Agora, dentro de um hospital, dentro de um ambiente de atendimento, se pudesse resguardar, manter distância das outras pessoas, evitar de tocar em todos os utensílios que existem ali, usar o álcool gel de preferência várias vezes, tudo isso faz parte de tentar se proteger
aí do coronavírus. Quero resgatar uma informação. Nós estamos no outono. Começou o outono essa semana. Eu tenho certeza, nós fizemos uma medida, estamos fazendo, nós temos diversos vírus circulantes no estado do Paraná, vírus esses relacionados com outras patologias, bactérias circulantes do trato respiratório. Nós temos aí o influenza A, influenza B, o rinovírus, que causa o resfriado comum, temos aí toda a cepa de vírus Vitória. Nós temos diversos vírus que causam ações no âmbito respiratório. Só que nesse momento de coronavírus, de Covid-19, tudo virou coronavírus. Então, assim, não se preocupem, vamos trabalhar. O isolamento serve principalmente, não é nem para não pegar a doença, é para fazer com que o vírus deixe de circular. Então essa é a nossa lógica, e é influenciar na desaceleração da circulação do coronavírus nesse momento no Paraná. Esta entrevista, o secretário de Saúde Beto Preto, foi uma realização da AERP. E nessa segunda parte da matéria, na matéria de hoje, o secretário fala sobre a vacinação para proteger a gripe. Vacinação principalmente voltada ao público da terceira idade. Muita gente correu para o posto de saúde, mas ficou sem vacina. Não é uma realidade só de União da Vitória, aconteceu em praticamente todos os municípios do estado do Paraná. Essa primeira fase visa atender quem? Os trabalhadores de saúde e principalmente pessoas com mais de 60 anos. E as pessoas com mais de 60 anos não são aquelas que têm 61 apenas, mas também aquelas que têm 80, 75. Então essas pessoas, às vezes, indo ao posto de saúde, têm facilidade de contrair ou de entrar em contato com outro tipo de vírus ou bactéria. Então nesse momento todos estão tirando as pessoas mais velhas, mais idosas de dentro das unidades de saúde, fazendo ao ar livre, fazendo em escolas, fazendo drive-thru, como Curitiba está fazendo, outros municípios estão fazendo. Essa campanha vai ser muito vitoriosa. Nós temos que vacinar nessa primeira etapa 1.600.000 pessoas, recebemos 500.000 vacinas inicialmente, ontem chegaram mais 280.000, e as 500.000 iniciais praticamente foram esgotadas no primeiro dia. E agora nós temos 280.000 vacinas que estão chegando para compor aí o rol de vacinas que tem que ser administradas nos nossos paranaenses, e vai dar certo. Vai dar muito certo essa campanha, nós vamos atingir o êxito. São 4.300.000 paranaenses que serão imunizados até o final da vacina, até o final do período de vacinas da campanha nacional de imunização contra a influenza no início do mês de maio. E depois do intervalo você vai ouvir aqui no Jornal da Manhã, noite tenebrosa pela região. Tivemos acidente com 2 óbitos na entrada do município de Antônio Olinto. Tivemos homicídio em Porto União, uma lesão corporal ou tentativa de homicídio, pode-se interpretar, também em Porto União, e ainda incêndio em residência. Tudo isso depois do intervalo. Segurança Pública em destaque. Ontem, uma noite bastante movimentada pela nossa região. Começando aqui com um incêndio que ocorreu no bairro Rio da Areia, em União da Vitória. Este incêndio foi numa residência que não possui habitantes, não tem moradores. Porém, por ser uma residência abandonada, à noite, cerca de 3 a 4 pessoas vinham dormir nesta casa. O Corpo de Bombeiros esteve no local combatendo este incêndio e fazendo uma possível procura, já que a informação de moradores ali da rua é que esses que vinham dormir vinham logo pelas 18, 19 horas. E a hora do incêndio era passada aí das 8 da noite. Os bombeiros, após fazer o trabalho de rescaldo, fizeram buscas, mas ainda bem que nenhum corpo foi localizado neste incêndio. Essa foi a primeira ocorrência. Atravessando agora para Porto União, também tivemos algumas ocorrências graves. Um homicídio ocorreu na rua Rodolfo Matzenbacher, no bairro Santa Rosa. No local, o corpo de um jovem, agora já podemos aqui citar o nome, Gabriel Moraes, cerca de 20 anos de idade. A idade já não foi oficialmente divulgada, mas cerca de 20 anos de idade. Ele foi encontrado morto por populares que ouviram um disparo de arma de fogo e, ao ser na rua, já viram o jovem caído em via pública. Um tiro atingiu a região da cabeça, morrendo na hora. O IGP esteve no local
Lembro que agora o IGP de Porto União conta com 2 peritos, então aquele problema, aquela demorar 5, 6, 7 horas para chegar então um veículo IGP recolher o corpo, já não vamos enfrentar mais esse problema em Porto União. Temos agora profissionais, tanto é que após o trabalho da Polícia Civil, né, fazer levantamentos no local, o corpo já foi recolhido e na sequência liberado então aos familiares. A polícia recebeu algumas ligações sobre a possível autoria dos disparos de arma de fogo. Também, outra situação em Porto União foi uma lesão corporal, ou até, dependendo da gravidade, uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro São Pedro. Detalhe, cerca de 40 minutos até 1 hora no máximo depois desse fato que aconteceu no bairro Santa Rosa. Este esfaqueamento que ocorreu foi na rua Pedro Mazurechen, no bairro São Pedro. Lá um jovem sofreu 3 perfurações de faca. Foi socorrido pelo corpo de bombeiros, levado ao hospital. A princípio não corre risco de morrer. A polícia investiga se de repente pode haver ligação entre o crime e o outro. Até porque, segundo informações extraoficiais, nada aqui oficial, mas pelo que algumas pessoas estavam comentando, né, a vítima do esfaqueamento com a vítima lá do homicídio eram conhecidos. De repente é só, né, lamentavelmente, algo ali que aconteceu, mas, é claro, por haver ali o conhecimento, eram amigos ou conhecidos, a polícia vai investigar esse caso também, a Polícia Civil principalmente. E ainda tivemos, falando de segurança pública, um gravíssimo acidente na BR-476, bem na entrada ali do município de Antônio Olinto, bem próximo ao radar. Segundo as informações, um veículo Renault Clio acabou não vendo um caminhão vindo pela BR-476 e atravessou a rodovia. Foi atingido em cheio. A condutora Kelly Veiga, de 38 anos, morreu na hora. Ainda no carro, tivemos 2 pessoas que ficaram feridas levemente e outras 2 que sofreram ferimentos muito graves. Foram conduzidas ao hospital. E a informação que eu recebo nesta manhã, que a segunda vítima desse acidente acabou vindo a óbito no hospital. Trata-se de Isaac Lewandowski, de 30 anos. Então, 2 mortes nesse acidente ali na BR-476, na entrada do município de Antônio Olinto. Lamentável. 7 horas mais 36 minutos. Bom, para encerrar esta edição, a gente vai trazer aqui uma palavra através do bispo diocesano de Juliana da Vitória, Dom Walter Jorge. É um especial aqui do nosso bispo, falando viver com Deus em tempos de pandemia. Nesse momento em que está todo mundo preocupado, né, todo mundo assustado quanto a esse vírus, que é um inimigo invisível, vem uma palavra de conforto. Acompanhe. Este é o nosso pequeno programa Vivendo com Deus em Tempos de Pandemia, com Dom Walter Jorge, bispo de União da Vitória. Palavra para este dia. De todos tens compaixão, porque tudo podes. Fechas os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam. Sim, amas tudo o que existe, e não desprezas nada do que fizeste. Sabedoria 11, versículos de 23 a 24a. Uma breve reflexão. Deus não criou o mundo e a vida para destruí-los depois. Na verdade, o prazer de Deus é salvar, pois, como afirmou a palavra acima, Ele ama tudo o que existe. No entanto, Deus trabalha com a colaboração dos seres humanos e espera sua resposta às suas iniciativas de amor. É preciso pagar amor com amor. Neste tempo de provações, voltemos nossos corações ao Deus amor revelado por Jesus Cristo e o amemos. E amemos também tudo o que Ele fez. É tempo de rever projetos, opções, horizontes e escolhas. Deus estará sempre pronto a nos acolher e ser parceiro da humanidade nos projetos voltados para o bem, a justiça e a paz. Uma sugestão para este dia. Quero aqui citar para meditação uma palavra do Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium, número 6, a alegria do Evangelho.
Compreendo as pessoas que se dobram à tristeza por causa das graves dificuldades que têm de suportar. Mas aos poucos é preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar, como uma secreta, mas firme confiança, mesmo no meio das piores angústias. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos comunicais aquela alegria que ninguém e nem nada nos pode roubar, a alegria do Evangelho, concedei-nos a graça de viver em constante parceria com o Teu projeto para este nosso mundo, colaborando para que todos possam experimentar a vida plena que vem de vós. Amém. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. E com esta mensagem de Dom Walter, encerramos aqui a edição de hoje do Jornal da Manhã. A você uma excelente quarta-feira. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.